Kid Vinil, no programa passado, a gente deu os parabéns no ar pelo seu aniversário. Aproveito para fazer isso agora, né? Falando obrigado. Contigo. Agora dia 10. E eu gostaria de saber se esse processo de criação do Almanac do Rock, como é que isso foi na tua cabeça de escrever uma coisa da qual você fez parte? Normalmente se escreve tendo uma visão ali de fora, né? Foi difícil esse processo? Como é que você trabalhou isso? Não, foi bem simples, porque era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça. Eu já tinha apresentado programas de TV contando a história do rock na TV Cultura, lá em São Paulo, já tinha produzido para a TVE esse programa. Então, praticamente eu tinha todo já o script pronto, né? Foi só juntar tudo, escrever, sair escrevendo, trabalhando, diagramando, a parte de ilustrações que eu cuidei também, etc. Mas num prazo de 1 ano eu já tinha o livro pronto, né? Isso que eu fui escrevendo aos poucos, até com um espaço de tempo, não tinha aquela cobrança da editora. Então terminei, entreguei e lançamos, né? Então foi um processo bem simples até, né? Para mim não foi uma coisa complicada. Até eu queria colocar mais coisas, talvez precisasse de 2 volumes, porque tem os lado B que eu gosto, tem as coisas que ficaram de fora, né? Mas eu procurei dar prioridade para muita coisa que eu gosto, que eu acho interessante e não ser crítico, de certa forma, informar, né? Eu gosto de fazer as coisas informando, eu não gosto de falar mal de ninguém, né? E eu dei uma folhada, não pude ler ainda todo o almanac, mas dá para entender que é uma forma também de atrair um novo público para esse rock que era feito nos anos 80. É uma coisa bem didática o que foi feito, né? Exato. Não só 80, mas no Almanac eu conto a história desde os anos 50, né? Desde o começo do rock brasileiro, do rock lá de fora, passo pela década de 60, Beatles e Rolling Stones, vou nos anos 70 com o hard rock do Black Sabbath, do Led Zeppelin, essas coisas, aí 80, vou para a geração 90 com o grunge do Pearl Jam, do Nirvana, até chegar nos dias de hoje, né? Como é que se pode mensurar a importância do B-Rock na geração que faz rock hoje no Brasil? Olha, é bem diferente, não dá pra gente comparar com a década de 80. Muita gente até às vezes me pergunta como é que é o rock hoje no Brasil e como é que era na década de 80. Eu acho que na década de 80 a gente foi muito feliz nessa época porque toda a mídia estava voltada para o rock brasileiro, houve uma geração muito forte de bandas nos anos 80, né? Hoje o rock acontece, mas em pequenas escalas, a mídia já se voltou mais para outros estilos de música, axé, sertanejo, enfim, outros estilos mais populares. E hoje existe uma cena alternativa de rock que tem coisas boas até, sabe? Mas não é como na década de 80 que o rock tocava no rádio, que o rock era uma coisa, digamos, até popular, né? Chegou a ser uma coisa popular dentro do contexto da música brasileira. Então acho que foi de todas as épocas, depois da Jovem Guarda e da Tropicália, talvez a época mais fértil em termos de rock brasileiro, né? E você acredita num novo boom do rock brasileiro agora, depois desse período todo de ostracismo, ou não? Já passou, já não acontece mais? Eu acho um pouco difícil. Eu não vejo nessa nova geração, assim, tanta vontade de fazer ou de conquistar espaço, sabe? Acho que na década de 80 tudo estava voltado, estava a nosso favor, a mídia, rádio, TV, etc., imprensa. Então foi um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo que fizeram com que o rock acontecesse. Hoje não, hoje a mídia está fechada para o rock em geral. Hoje existem poucos espaços para isso, sabe? Não é como naquela época. Eu acho que mesmo com a MTV, eu acho que os espaços ainda são limitados. Eu acho muito difícil acontecer um outro movimento igual ao dos anos 80 aqui no Brasil. Eu acho bem difícil, viu? Kid Vinil, até os anos 70, roqueiro brasileiro tinha cara de bandido. Depois dos anos 80, como é que ficou? É verdade. A Rita ali, quando falou isso, ela tinha razão. Nos anos 70, até os anos 70, principalmente na década de 70, o rock era marginal. Era considerado marginal, era coisa de drogado, então não era muito bem aceito pela mídia. A década de 80 mudou, né? Mudou um pouco esse contexto, né? O rock
passou a ser respeitado, passou a ter seu espaço. Então o roqueiro já não era mais um maconheiro, não era mais um marginal. Ele era o cara que fazia música. Se ele gostava de drogas ou não, se ele gostava de beber, o problema dele, eu acho que tinha esse respeito. Como qualquer outro músico da MPB, se ele gosta de encher a cara, se ele faz coisas... Não interessa, o importante é a música. Eu acho que a partir dos anos 80 começou a criar um certo respeito pelo roqueiro brasileiro, né? Que na década de 70 ele não passava de um marginal na cabeça das pessoas, né? Isso foi muito ruim para o rock brasileiro dos anos 70, porque teve muita coisa legal na década de 70 que não pôde aparecer porque a mídia achava que todo mundo era marginal, bandido, drogado, né? E de certa forma isso acabou acontecendo na sua carreira também em virtude de ter começado com uma banda punk, um Verminose, que depois passou para um som mais pop, que era um Magazine. Como é que foi esse processo? Foi traumático passar de um nicho para outro, assim? Na verdade, aí foi uma opção minha também. O punk não era tão bem visto, era uma coisa em São Paulo que era coisa de arruaceiro, de moleque de periferia, de cara que arrumava encrenca em todo lugar, etc. E eu enfrentei um pouco disso também. Com essa primeira banda com o Verminose, a gente tocava em lugares, terminava em pancadaria. E teve uma hora que eu me cansei disso, eu também falei, não, eu não quero mais estar envolvido com isso, porque qualquer hora alguém vai me dar um tiro. Aqui São Paulo é uma cidade muito violenta, sempre foi. E aquela turma do punk era uma turma violenta demais. Eles me confundiam música com violência. Aí teve um momento que eu falei, não, deixa pra lá, eu vou fazer o meu rock mais new wave, mais pop, esquece essa turma. Aí eu mudei. Na verdade eu gostava do punk lá de fora, que lá fora não era contestatório, tudo, mas não era música para sair matando ninguém, nem atirando, nem brigando, nem esfaqueando, sabe? A gente acabou, as pessoas no Brasil, principalmente lá em São Paulo, acabaram tendo uma ideia que punk era violência, ela saía esfaqueando qualquer um no meio de um show. Não era bem isso, sabe? E eu fiquei muito triste com isso. Realmente a geração punk me decepcionou muito, principalmente a geração punk, eu digo, lá de São Paulo, ou mesmo às vezes até do resto do país. Tinha umas cenas que eu achava ridículas, sabe? Violentas, que eu falava, pra quê? Sabe? Lá fora eu gostava dos Ramones, dos Sex Pistols, ia a qualquer show, nunca tive nenhum problema, andava na rua na boa, quer dizer, é estranho. Às vezes a interpretação do punk no Brasil foi... Que de vinil, mais uma coisinha que eu gostaria de saber, se dentro do teu público você continua fazendo shows ali, usando os hits do Magazine dos anos 80, e eu gostaria de saber se você consegue verificar que há um novo público voltado para esse rock, ou se quem vai aos shows realmente é aquela galera de 40, 35, que viveu ali a adolescência nos anos 80, ou já viveu ali a fase adulta. É um público que está se modificando, está ficando mais jovem ou não? Olha, de certa forma, eu corri o Brasil inteiro com esse show que a gente lançou no DVD lá, aquele anos 80, que tem eu, Léo, Rich, toda a turma e convidados, né? E é interessante porque você vê público de todas as idades, sabe? Não é só o quarentão, não é só o cara que viveu a década de 80, mas você acaba encontrando pessoas mais jovens até. Eu lembro de um show em Fortaleza, estava eu e o Bonfá do Legião Urbana, e o Bonfá também se apresentou cantando músicas do Legião. Aí veio um grupo de garotinhas, de adolescentes de 14, 15 anos de idade conversar com a gente, né? E elas conheciam todas as músicas do Bonfá, da Legião, as minhas músicas do Magazine, umas meninas informadas. Hoje com a internet, essas garotas, enfim, os garotos são informadíssimos, né? E aí eu perguntei para elas, eu falei, e aí, vocês gostam das coisas novas também, né? Eu falei, ela, não, nós gostamos do NX0, do CPM, dessas bandas todas que estão fazendo sucesso. Mas ela falou, mas eu acho que a década de 80 é meio que uma formação pra gente, né? Uma informação, é o tipo da música que eles tomam como referência até, né? Interessante, eu achei interessante esse tipo de approach, assim, aquela aproximação mesmo dessa geração, né? A gente pensa que de repente está indo só a velharada, a velha guarda, mas na verdade essa nova geração está ligada no que a gente já fez, né? Até mesmo porque as bandas novas acabam regravando e assumindo essas influências, né? O NX0 faz algumas covers. Exato.
O Biquíni mesmo acabou de lançar um trabalho todo voltado com esses sons de outras bandas dos anos 80, então isso acaba trazendo de volta à baila esses sons que fizeram tanto sucesso e que são o repertório básico do Mondopop 80. Exatamente. Eu acho que a década de 80 virou uma referência, né, para qualquer coisa nova que se faça, né? Isso é bom para a gente, porque servir como referência para essa nova geração é espetacular, né?